Hello everyone, good evening, welcome, sejam muito bem-vindos de volta à sessão Speak Up. E por meio da sessão Speak Up eu sempre trago algum assunto ligado ao inglês para turismo, o inglês para negócios e também o desenvolvimento pessoal. Hoje eu trouxe para vocês um assunto que é bem importante, bem interessante em si, que são as entrevistas em inglês. E quando a gente pensa aí em entrevistas em inglês, muitas vezes a gente acha que tem alguma diferença quanto ao assunto da entrevista em inglês e entrevista em português. E muitas vezes a estrutura acaba sendo muito parecida. Claro que depende aí qual é a vaga em si requerida. Quando a gente fala, por exemplo, dentro aí do turismo, a gente pode considerar várias áreas, por exemplo, aviação, ou de repente uma entrevista na agência para um programa de intercâmbio como au pair, ou uma entrevista para você trabalhar dentro aí de uma empresa, uma agência de viagens corporativas. Então tem essa diferença em si de áreas, mas a preparação, ou seja, como a gente vai ter que se preparar independente aí do idioma em si, acaba sendo o mesmo caminho em si, vamos dizer, tá? Então eu trouxe aqui para vocês 10 sacadas fundamentais para que vocês possam se dar bem em entrevistas de emprego, tá? Então eu mesmo já fiz algumas entrevistas em inglês, na qual eu precisava tanto fazer uma redação falando sobre a minha experiência ou sobre mim, também um vídeo de apresentação e entrevista presencial ou por telefone, onde eu precisava aí responder perguntas de múltipla escolha ou mesmo falar um pouquinho sobre mim em outro idioma. Então isso daí, o formato em si da entrevista, ele pode variar, mas é importante a gente ter algumas preparações prévias, tá? Então a primeira sacada é: cumprimente de forma gentil, objetiva e simpática. Então, nisso daí a gente pode realmente entender como, né? Ser o mais natural possível em si. Então, cumprimentar aí com hi, hello, how are you, how do you do? E com respostas como I'm doing fine, I'm good, ou great. Então, sendo sempre muito natural em si, muito objetivo e simpático. E a gente consegue aí continuar nossa entrevista em si com a sacada número 2, que é então, tell me a little bit about yourself, ou seja, fale um pouquinho sobre você. E nesse ponto, é importante a gente falar de nós mesmos com clareza e confiança. Então aí vai entrar estado civil, experiência profissional, hobbies, o que você faz no seu tempo livre, livros que você leu, formação, relação com a sua família. Então você pode aí, tem várias estruturas que a gente pode utilizar, mas, por exemplo, I was responsible for, I'm the type of person that, né? Então, fui responsável por, eu sou o tipo de pessoa que. Então, a gente tem aí algumas estruturas em si que temos como utilizar de acordo com esse tópico aí, com essa pergunta, tá? A sacada número 3, trouxe uma colinha aqui para não esquecer de nada, né? Não esquecer de nada que eu tenho que passar aqui para vocês. A sacada número 3 mostre que você conhece a empresa e o mercado que ela atua. Nesse caso aí, vale uma pesquisa prévia em si, né? Sobre o mercado, sobre produtos, sobre serviços, sobre o diferencial da empresa, quanto tempo aí de atuação. Né? Então, a gente pode pesquisar tanto aí na parte de artigos, o site em si da empresa, se houver. No próprio LinkedIn tem bastante informação relevante que a gente pode aí ter sobre a empresa. E é sempre bom a gente ter uma formulação prévia em si. Algo pode ser curto em si, mas que a gente conheça sobre essa empresa e conheça aí, né, saiba como falar sobre ela, tá? Próximo ponto, sacada número 4, deixe claro quanto você está interessado na vaga. Então, um ponto que eu acho muito importante aqui é a gente só se candidatar em si, ou só estar presente em entrevistas, né, de vagas que realmente a gente tenha interesse genuíno.
além de tudo, né, uma pela nossa realização profissional e pessoal, com certeza, né, não só por isso, mas questão aí de saúde mental também, né, realização, como a gente pode considerar aí o interesse, realmente o interesse que você demonstra por essa vaga. Então aqui você pode mostrar aí, né, realmente o brilho nos olhos, né, o interesse que você tem pelaquela vaga em específico. Tá? E aqui cabe também uma pesquisa prévia aí sobre a empresa, sobre os produtos e sobre os clientes. Isso aí reforça cada vez mais o que você pode aí agregar na sua resposta. Tá? E aqui é bacana. Eu coloquei quatro pontos aqui para vocês por enquanto, mas é legal a gente ter tanto as respostas, né? Por exemplo, a gente tem ali as perguntas que são frequentes e como a gente formularia essas respostas. Então, como a gente faria isso de forma aí breve em si, né? Como que a gente poderia treinar essas respostas, tá? A quinta sacada saiba falar sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aqui, por isso que é muito importante o autoconhecimento em si, né? Então, uma dica é você eleger ali, né, escolher de 3 a 4 pontos fortes que tem a ver com a vaga em si, né, que sejam relevantes aí para a vaga, e um ponto fraco que não tenha muita relação com a vaga em si, né? Que não tenha aí tanto vínculo com essa vaga, tá? E aí você consegue aí colocar também junto com esse ponto aí fraco, né? Qual seria um ponto de melhoria que você, apesar de ter esse ponto fraco, você está desenvolvendo para poder minimizar ou de repente corrigir, tá? Então isso é uma coisa bem bacana aí também de se fazer. Sexta sacada que eu trouxe aqui para vocês demonstre que você consegue superar dificuldades. Isso aí a gente pode considerar tanto na vida pessoal como profissional. Então você pode colocar aí um desafio que você enfrentou em si, como você enfrentou isso, né? E como de repente isso foi importante na sua vida, qual foi aí a superação que você teve desse momento, tá? Isso daí é bacana, porque mostra aí como você lida com a questão aí de adversidades, de mudanças, então isso é bem interessante pra gente pontuar, né? Normalmente eles acabam perguntando aí, né? Tell me about a challenge, have you faced it? Então, é um desafio aí que você encarou em si, então é bem bacana a gente ter em mente, né? Qual foi essa situação. A sétima sacada em si saiba apresentar o motivo pelo qual você deveria ser contratado. Então aqui, muitas vezes, né, eles fazem aí perguntas, why should we hire you, né? Por que a gente deveria contratar você? E aí, por isso é importante, então, não só a gente ter em mente quais os nossos pontos fortes em si, né? Mas como também qual seria a nossa contribuição para a empresa. Então, o que você tem a contribuir? Por que a empresa deveria te contratar? É um ponto bem legal para a gente aí realmente colocar como uma resposta, né, e treinar, acabar aí pensando na contribuição. A oitava sacada saiba falar sobre seus planos futuros, né? Então, como que você pensa, né, ou se vê aí daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos, quais são os planos que você tem para sua vida profissional, né? Quais são as expectativas que você tem? Então isso é bem bacana aí, vocês terem como resposta, né, para a pergunta Where do you see yourself in 5 years? Então, onde você se vê em 5 anos, né? Quais são as suas expectativas, os seus objetivos aí profissionais? A sacada número 9 seja protagonista e faça perguntas pertinentes. Então, muitas vezes, se você tem dúvidas aí sobre seus papéis, aquela famosa pergunta em si, né? Do you have any questions? Você tem aí alguma dúvida em si? Então, você pode aí perguntar
né? Por exemplo, sobre seu papel, sobre alguma responsabilidade, quais são as expectativas aí para o seu trabalho em si, né? Quais seriam esses pontos que você tem aí de interesse, né? Que podem ser perguntados, tá? E finalmente, né, a sacada número 10, seja gentil e se despeça deixando uma boa impressão. Então aqui, de uma forma breve em si, né, você pode aí se colocar à disposição em si, né, com certeza agradecendo aí, né, thank you for the opportunity, agradecer aí pela oportunidade em si, que você está disponível, né, de repente até perguntar quando você pode aí começar em si, né? When do you able to start? Então são algumas perguntas em si, né? Claro, de uma forma aí bem leve em si, né? Bem natural, que você pode fazer, né? No encerramento aí dessa entrevista, tá? Então, espero muito que tenha ajudado vocês, né? Eu vou deixar salva essa live aqui, tanto no YouTube como também no Instagram, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade aqui para comentar, né? Qual dessas sacadas aí foi bem importante para vocês, né? Que vocês realmente tiveram aí como uma contribuição, né? Que agregou para vocês, tá? Que fez a diferença. Espero que vocês tenham uma ótima noite, desejo uma ótima noite para vocês e a gente se vê com certeza aí na próxima sessão Speak Up. Beijo grande para vocês, see you, bye!